Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lani e hoje é a nossa primeira aula de língua portuguesa da recuperação. A recuperação envolverá conteúdos do livro 3 e do livro 4. Hoje nós abordaremos os conteúdos do livro 3, sílaba tônica, página 32, acentuação gráfica de monossílabos e oxítonos, páginas 42 a 45, e a acentuação de paroxítonos e proparoxítonos, das páginas 58 a 62. A atividade de casa de vocês estará disponível na agenda eletrônica e será uma atividade no caderno. Bom, gente, vamos iniciar a nossa aula. Sílaba tônica, página 32. Bom, gente, nós chamamos de sílaba tônica a sílaba pronunciada com maior força. Podemos classificar as palavras de acordo com a posição da sílaba tônica. Então, olha só, a sílaba tônica é aquela sílaba que a gente pronuncia com maior força, com maior intensidade. E de acordo com a posição dessa sílaba em uma palavra, nós podemos classificá-las quanto à tonicidade. Se a sílaba tônica for a última, nós classificaremos como uma oxítona. E, por exemplo, nós temos a palavra você, né, em que a sílaba tônica é a última, é o C. Então, por isso, ela é uma oxítona. Lembrando que nós sempre contaremos as sílabas tônicas, gente, da direita para a esquerda. Na paroxítona, a sílaba tônica será a penúltima sílaba. Podemos aqui ver no exemplo, sorvete. A sílaba tônica é o V, é a penúltima sílaba. Já em uma palavra proparoxítona, a sílaba tônica ela é a antepenúltima. E aqui nós temos como exemplo a palavra sílaba. Sílaba. A sílaba tônica é o si e ela está na posição o quê? Na antepenúltima sílaba. Por isso, ela é uma proparoxítona. Agora vamos falar um pouco sobre a acentuação gráfica, tá bom? A acentuação gráfica, ela consiste na colocação de acento ortográfico para indicar a pronúncia de uma vogal ou marcar a sílaba tônica de uma palavra. Os nomes dos acentos gráficos da língua portuguesa são o acento agudo, o grave e o circunflexo. Então, o que é acentuação gráfica? A acentuação gráfica consiste em colocar acentos nas palavras. E essa acentuação ela vai ter algumas regras de acordo com a classificação quanto à tonicidade. Nós temos aqui 3 acentos. O agudo, que é abertinho. O acento grave, a gente não vai falar sobre ele hoje. O acento circunflexo, que é o fechadinho, né? O chapéuzinho. Os acentos gráficos, eles são elementos essenciais que estabelecem, né, por meio das regras, a sonoridade e a intensidade das sílabas das palavras. Então, assim, os acentos gráficos, eles são essenciais, por meio das regras, lógico que existem regras de acentuação, ele é importante para mostrar a sonoridade, a questão da intensidade das palavras. Justamente porque o acento agudo, por exemplo, essa questão da sonoridade, né, ele tem um som mais aberto, já o acento circunflexo, ele tem um sonzinho mais fechado, então por isso a gente fala da sonoridade. E com relação à intensidade, é porque o acento gráfico, ele vai indicar a sílaba tônica de uma palavra. Isso não quer dizer, gente, que, por exemplo, uma palavra, né, que não tem acento, ela não tem sílaba tônica. Ela tem sílaba tônica mesmo não tendo acento. Mas, em uma palavra em que há acento, o acento, no caso, o agudo ou o circunflexo, a sílaba tônica é a sílaba que tem o acento. Bom, antes de a gente falar um pouco sobre a regra de acentuação dos monossílabos, vamos saber o que é o monossílabo, né? Bom, os monossílabos são as palavras formadas por apenas uma sílaba, ou seja, são pronunciados através de uma única emissão de som, tais como cor, pá, nó. Conforme a tonicidade que são pronunciadas, elas podem ser átonas, quando elas são pronunciadas com pouca intensidade, ou tônicas, que são os monossílabos pronunciados com muita intensidade. As monossílabos átonas, gente, elas não recebem acento. Já os monossílabos tônicos, eles podem ou não ter acento. Existem monossílabos tônicos acentuados, e existem monossílabos tônicos que não recebem acento. E o que nós iremos estudar aqui é a acentuação dos monossílabos tônicos, que está na página 43. Apenas os monossílabos tônicos podem ser acentuados. São acentuados os monossílabos tônicos, terminados em A, E ou O, né, seguidos ou não de S, e terminados em EL, EI e OI, seguidos ou não de S. E aqui nós temos um exemplo.
chá, né, ou chás, pé ou pés, mês, nó ou nós. E nós temos aqui outros exemplos: céu, céus, mês e dói. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a acentuação de oxítonos. Lembrando que os oxítonos, ou palavras oxítonas, elas possuem como sílaba tônica a última sílaba, certo? É a sílaba pronunciada com maior intensidade. E dependendo de algumas regras, elas podem ser acentuadas. São acentuadas graficamente com acento agudo ou circunflexo as palavras oxítonas terminadas em A, E, O, seguidos ou não de S, e terminadas em ou ens. E aqui nós temos alguns exemplos: ninguém e parabéns, sofá, sofás, café ou cafés, dominó ou dominós, crochê ou crochês, avô ou avós. E nós temos também a acentuação das terminadas nos ditongos. O que é ditongo, né? São duas vogais que ficam juntas na mesma sílaba. E aí nós temos os ditongos oi, eu e ei, seguidos ou não de s. Por exemplo, herói, heróis, chapéu, chapéus e pastéis. E terminadas em vogal mais i, l, e vogal mais u. Vogal mais i e vogal mais u. Então, olha só, se ela for terminada em vogal, uma vogal mais o i e uma vogal mais o u, ela vai receber esse acento. Por exemplo, açaí, né? Aqui a gente tem a vogal a mais a vogal i, e baú, que nós temos a vogal a mais a vogal u. Então, nesse caso, ela vai receber acento. Muito cuidado. As oxítonas terminadas em U, que não vêm seguidas de vogais, elas não recebem acento. Por exemplo, tatu, caju, né? Que ela não tem uma vogal antes da vogal U, ela vai ter uma consoante. No caso de tatu, tem o T, e de caju tem o J, então elas não recebem o acento. Agora nós iremos falar sobre a acentuação de paroxítonos na página 59. Lembrando que os paroxítonos, gente, são palavras, né? São vocábulos em que a sílaba tônica ela é a penúltima. Então vamos lá para as regras. Levam acento as palavras paroxítonas terminadas em ditongo oral, que é aquele ditonguinho mais aberto, né? Tipo insônia, aí nós temos o I e o A, subúrbio, o I e o O. Ditongo, primeiramente lembrando, o que é um ditongo, né? É uma sequência de sons vocálicos em uma mesma sílaba, ou seja, são aquelas duas vogaizinhas que ficam juntas na mesma sílaba. Dizemos que ele é oral quando não representa um som nasal, ou seja, quando você não pronuncia aquele som nasalado pelo nariz. Quem são esses ditongos orais? Ai, ia, iu, ui, el, né? Ou el com o próprio acento, ui, ei, ei, ie, oi, oi, iu, au, ua, au, né? Oa, ou, o, oi, eu e ea. Só para vocês, a critério de curiosidade, né, para diferenciar o que é um ditongo nasal. Os ditongos nasal são aqueles que são pronunciados com timbre fechado, ou seja, mais nasalado pelo nariz, né? Exemplos de ditongos nasais: an, oi, em, in, né? E o on também. An e o ui, tá? O ui, gente, cuidado, apenas na palavra muito. A gente pode perceber que tem o tio para ser nasalado, ou então tem a presença do M ou a presença do N. Os paroxítonos também podem ser acentuados se eles forem terminados em L, como na palavra fóssil, N na palavra pólen, R na palavra repórter, X na palavra tórax e PS na palavra bíceps. Terminados também em EI, I, e US, né? Seguidos ou não de S. Tipo jockey, júri, álbum e vírus. E terminados também em AN, ou, né, no caso, AN, seguidos ou não de S. Tipo órfão, sótão. Agora a gente vai falar um pouco sobre a acentuação de proparoxítonos na página 59. Bom, lembrando que uma palavra ela é considerada proparoxítona quando a sílaba tônica é a sílaba que antepenúltima, tá? Então, e a regra é muito simples, é uma única regra. Todas são acentuadas. Então, toda palavra que é proparoxítona, ela é acentuada.
Olha aqui o exemplo: música, trânsito, né? Matemática, farmacêutico, estético, fôssemos, alcoólatra, álibi, andrógeno, cônjuge, míope, íngreme, pântano, síndrome, vândalo, vermífugo, metástase, munícipe, déficit, nômade, antídoto, êxodo e efêmero. Então, nós podemos perceber que todas são acentuadas. Agora, nós vamos fazer algumas atividades para que a gente possa fixar o nosso conteúdo. Na ficha, página 17. Primeira questão. Nós vamos responder as seguintes questões. Para uma palavra ser oxítona, qual deve ser a sua sílaba tônica? Bom, a gente já sabe que a sílaba tônica da oxítona é a última. E para ser uma paroxítona, nesse caso, a sílaba tônica será a penúltima. E para ser uma proparoxítona, a sílaba tônica será a antepenúltima. Página 23. Observe os grupos de palavras abaixo e assinale aqueles em que todas são oxítonas. Então, vamos lá. Na primeira, nós temos ruim, sótão, rapidamente, rubrica. Nesse caso aqui, gente, todas, exceto ruim, né? Todas são paroxítonas. Ele quer o grupo que tenha oxítonas. Então, no caso, vamos procurar o grupo em que as palavras tenham como sílaba tônica a última. No caso aqui, nós temos anel, chuchu, carajá e maracujá. E fenomenal, dominó, funil e recompor. Nesse grupo aqui do bambu, amigo, vizinho e ideia, eles não são, olha. Amigo já é paroxítono que descarta esse grupo, né? E no caso de urubu, felicidade, vírus e albo, felicidade, vírus e albo também são paroxítonos, também por isso está descartado esse grupo. Página 37 da ficha. Leia atentamente as frases a seguir. O treinador nos deu a chance de jogar a partida final. A nós foi dada a grande chance de jogar na final. As palavras em destaque se diferenciam pelo acento. Como se chama a palavra que recebe o acento? Bom, as duas são monossílabos, mas a que recebe o acento é chamada de monossílabo tônico e a outra seria o monossílabo átomo. Página 37, terceira questão. Assinale a alternativa que contém apenas palavras proparoxítonas. Olha só, gente, aqui ficaria facinho, sabe por quê? Porque a gente lembra da regra de acentuação. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, assim, se tivesse alguma com alguma palavra que não tem acento, já não seria. Então, o único item que tem todas as palavras com acento é o último item. Então, basta só a gente tirar a dúvida. Dúvida, né, no caso, é o du, que é a antepenúltima. Plástico é o plás, né? Trôpego é o tro. E último, u. Então, todas são acentuadas e todas nós podemos perceber que a sílaba tônica é a antepenúltima. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, entendido todo o nosso conteúdo. Em caso de dúvida, anota a dúvida e tira essas dúvidas durante as nossas videoconferências. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal!